Olá, tudo bem? Dando continuidade aqui à nossa maratona Prev Jovem. Agora eu vou falar com vocês sobre aposentadoria por tempo de contribuição após a reforma da Previdência, após a emenda constitucional número 103 de 2019 e as suas regras de transição. Então vamos lá, compartilhar o material. Essa nossa maratona aqui é pelo menos para vocês já terem uma boa noção do que é o direito previdenciário, né? Como atuar, ter uma ideia das regras básicas, aonde encontrar na legislação, porque se aparecer o cliente, você já não fica tão perdido, tá? Para quem ainda não nos segue nas redes sociais, estamos no Instagram, no Facebook, Previdenciando na Prática. Todas as quartas-feiras, às 8h30 da manhã, eu e a professora Alexandra Lacerda temos os nossos 22 minutos prévio, em que nós trazemos algum assunto atual que está sendo discutido na área previdenciária, ou mesmo casos práticos trazida pelos nossos clientes, nossos alunos. Também, às vezes, por nossos clientes também, viu, gente? Pelos nossos alunos dos nossos 2 grupos de WhatsApp. Se você tem interesse de participar desses grupos, basta enviar um direct e que a gente te inclui. São 2 grupos muito legais em que os alunos trazem sim os casos do dia a dia do escritório. Eu e a professora Alexandra tiramos as dúvidas, damos sugestões. Os nossos colegas também participam, são 2 grupos bem ativos, em que o nosso objetivo ali é somente discutir direito previdenciário. E o direito previdenciário aonde? Na prática. Além dos nossos cursos no Hotmart, né? Já tem PPC, pensão por morte, em breve vai ter o benefício por incapacidade, processo administrativo, todos direcionados à prática. Então, você não pode perder. E você, assim, mesmo para quem está começando a se adquirir esses cursos, você vai ter uma boa base da teoria e vai saber como atuar, como tirar dúvida do seu cliente. E são assuntos que chovem no escritório, que mais aparece. Então, vamos lá para o nosso assunto de hoje. Aposentadoria por tempo de contribuição após a emenda 103 de 2019 e suas regras de transição. Então, nós tivemos aí a publicação, né, da emenda constitucional 103 de 2019, no dia 13/11 de 2019, em que, antes da reforma, nós tínhamos aposentadoria por tempo de contribuição e aposentadoria por idade. Com a reforma da Previdência, eles colocaram uma aposentadoria só, aposentadoria programada com uma regra só, mas isso vai valer para quem? Para quem já se filiou ao sistema, né, essa nova regra, para quem se filiou ao sistema após 13/11 de 2019. Para quem já estava no sistema, foram criadas regras de transição, e eu vou explicar regra por regra, e eu espero que eu consiga aí realmente ser bem clara na explicação das regras, porque é fundamental que vocês conheçam, principalmente no momento da aplicação dessas regras no seu planejamento previdenciário. Então, como ficou a aposentadoria programada? Quais são as novas regras? Quais são os novos requisitos para uma pessoa se aposentar após a reforma da Previdência e quando ela se filiou após a reforma da Previdência? Homens, no mínimo 65 anos de idade e no mínimo 20 anos de tempo de contribuição. Mulheres, no mínimo 62 anos de idade e no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Essa é a nova regra para se aposentar pela emenda constitucional 103 de 2019. Uma coisa que eu quero deixar aqui bem claro para vocês e é importante em relação à forma da contagem do tempo de contribuição. Antes da reforma da Previdência, o tempo de contribuição era a soma de dia, mês e ano, certo? Ocorre que com o decreto 10.410 de 2020, eles falaram o seguinte: quando você tiver uma contribuição no mês igual ou acima do valor do salário mínimo, será contado como tempo de contribuição aquele mês. Então, se você trabalhou 10 dias, teve um valor de contribuição de valor de um salário mínimo,
vai contar como tempo de contribuição 30 dias, e não mais 10, como era antes da reforma da Previdência. Então, também eu quero aqui falar que é bom que vocês fiquem bem atentos que, se nós tivermos contribuições abaixo do valor do salário mínimo, não vai contar nem como tempo de contribuição, nem como carência e nem manutenção da qualidade segurada. E isso agora vale também para os empregados, empregados domésticos e trabalhador avulso. Antes, quando o contribuinte individual ou o segurado facultativo fazia contribuição abaixo do salário mínimo, não contava como tempo de contribuição. Isso nós já sabemos. Nós já estamos acostumados com essas duas categorias. A nossa surpresa é para o empregado, empregado doméstico e trabalhador avulso. Portanto, se aparecer cliente, principalmente agora, né, gente? A gente está no meio de uma pandemia em que nós temos aí a possibilidade das empresas reduzirem a jornada de trabalho ou mesmo suspenderem a jornada de trabalho. A maioria dos trabalhadores acabam ficando com uma contribuição abaixo do salário mínimo ou mesmo uma contribuição zero e não vai contar como tempo de contribuição. E se ele quer que conte, ou ele vai ter que complementar, ou ele vai ter que realmente fazer a contribuição cheia, como segurado facultativo. Então, é importante que vocês se atentem a isso e expliquem isso para os clientes. E se eles tiverem contribuições abaixo do mínimo após a reforma, poderão fazer o quê? Poderão complementar o valor? Poderão também pedir que se use o excedente de um mês para o outro. Vamos explicar para vocês. Vamos imaginar que no mês de junho de 2020 teve uma contribuição de R$2.000, em julho de 2020 teve uma contribuição de R$900. Então, você pode pegar o excedente de junho, então podemos pegar R$200, jogar para julho, que você vai chegar aí em 1.100, que é o valor mínimo da 1.100 não, né? 1.100 é esse ano 2021, né? O ano passado era 900 e alguma coisa. Então, vamos imaginar aí, vai, que o salário de mínimo era 1.100, para facilitar a minha conta. Então, você vai trazer a diferença, entendeu? Até completar o valor do salário mínimo. E daí, ao invés de você ter somente um mês de tempo de contribuição, você passa a ter 2. E no caso de agrupamento, vamos imaginar que ele teve uma contribuição aí de R$600 no mês e 500 no outro. Somando, daria 1.100. Então, você soma esses dois valores, ao invés de não ter nenhum mês de tempo de contribuição, você passa a ter 1. Espero que tenha ficado claro. Se não ficou, vocês mandam um direct. Então, isso é importante que vocês saibam, tá? Quanto à forma de calcular o benefício, nós tivemos mudança? Tivemos. Lá, eu expliquei para vocês que antes da emenda se calculava como? Vamos repetir? 80% da média dos maiores salários de contribuição, podíamos descartar 20% do salário de contribuição e tínhamos aí uma alíquota de 100%. Com a reforma da Previdência, como que ficou o cálculo, Michele? É a média dos 100% salários de benefícios, a partir de quando? A partir de julho de 94 em diante, lá também, era a partir de julho de 94 em diante, isso não mudou. Com uma alíquota inicial de quanto? De 60%. E acrescentando 2% a cada ano que ultrapassar 15 anos de tempo de contribuição para as mulheres e 20 anos de tempo de contribuição para os homens. Então, inicialmente, teremos uma alíquota de 60%. E essa pode ser aumentada? Pode, não tem problema, desde que preencha aí o que eu acabei de falar. Temos um valor maior aí de tempo de contribuição, tá? Para quem já estava no sistema, como eu disse, foram criadas regras de transição. Mas é importante a gente falar que a própria legislação também, ela pautou sobre o direito adquirido. Então, se seu cliente preencheu os requisitos para uma aposentadoria antes da reforma da Previdência, mas mesmo assim, ele não requereu, ele pode requerer a qualquer momento e se utilizando das regras antigas. Então, direito adquirido está aí
acobertado, vai ser cumprido, tranquilo. Agora, é importante vocês deixarem claro para os clientes de vocês o quê? Que direito adquirido é diferente de expectativa de direito, tá? Porque os clientes confundem. Ah, mas eu já entrei, só faltava um mês para eu me aposentar, eu não posso me aposentar pelas regras antigas? Não, ele só tinha expectativa de direito. Direito adquirido, 100% dos requisitos devem ter sido cumpridos antes da reforma da Previdência. Vamos falar das regras de transição? Primeira regra de transição, de pontos. Lembra que eu expliquei para vocês sobre a regra de pontos 85, 95 ou a 90, 100? Pois bem, a linha de raciocínio é a mesma, tá? Só mudou a questão da pontuação. Então, nós temos, para a mulher, no mínimo, ela tem que ter quanto? 30 anos de tempo de contribuição e o homem 35. Soma-se a idade e a gente chega a uma pontuação. Para o ano de 2019, quando a lei foi publicada, era 86 pontos para as mulheres, 96 pontos para os homens. A partir de janeiro de 2020, foi aumentando um ponto foi acrescendo um ponto na soma, né? Então, para 2020, nós tivemos 97 pontos para os homens e 87 pontos para as mulheres. Em 2021, que é o ano que nós estamos, o que nós temos hoje? 98 pontos para os homens e 88 pontos para as mulheres. Não se esqueçam que o tempo de contribuição tem que ser no mínimo 35 para os homens e 30 para as mulheres, tá? O valor do benefício é exatamente como eu já expliquei para vocês, vai usar o mesmo cálculo. Vamos achar lá a média, encontrou a média, vai ser aplicada inicialmente a alíquota de 60. Se, no caso, né, nesse caso, o homem vai ter 35 anos de tempo de contribuição, ele tem que ter no mínimo 35 anos. Então, qual que vai ser a alíquota aplicada, Michele? 90%. Por quê? Começou com 60, e da onde você tirou esses 30, Michele? Então, vamos lá. De 20, a gente fala que a cada ano que ultrapassar 20, certo? 20 para 35 são 15 anos. 15 vezes 2, 30. Então, 60 mais 30 vai dar os 90%. Lá na regra antiga, seria, no caso, 100% ele iria receber. Neste caso aqui, ele vai receber 90%. Vai receber 90% porque ele tem 35 anos de tempo de contribuição. Se ele tiver mais tempo de contribuição, ele vai ter uma alíquota maior. Inclusive, aqui, esse coeficiente de 100%, ele pode ser ultrapassado, não fica preso ao 100%. Regra de transição número 2, idade mínima mais tempo de contribuição, que é a idade mínima progressiva, tá? Aqui está se exigindo que um tempo de contribuição mínimo, que continua sendo 30 anos para as mulheres, 35 para os homens, e uma idade mínima se iniciou. A mulher teria que ter no mínimo 56 anos de idade, lá em 2019, e 61 anos de idade para os homens. E, no entanto, eles preveram nessa regra uma progressão dessa idade mínima. A cada ano, a partir de 1º de janeiro de 2020, vai se acrescendo 6 meses nessa idade mínima, tá? Até chegar a 62 anos para as mulheres e 65 para os homens. Neste caso aqui, no ano agora que nós estamos 2021, a mulher tem que ter o quanto? Então, ela tem que ter 61 anos e 6 meses. E o minto, gente, a mulher tem que ter 57 anos, a mulher tem que ter 57 anos, agora em 2021, e o homem tem que ter 62 anos, porque o ano passado, em 2020, era 56 anos e 6 meses, e o homem 61 anos e 6 meses. A fórmula de calcular, gente, é a mesma, não vou ficar repetindo aqui, até para não ficar cansativo, mas você vai encontrar o valor do benefício da mesma forma, da mesma média, e você vai aplicar o RMI da mesma forma, e o coeficiente também pode ultrapassar os 100%. Regra de transição número 3, pedágio de 50%.
para aquela pessoa, para o segurado, que até a data do dia 13/11, ele contasse, no caso das mulheres, com mais de 28 anos de tempo de contribuição. Prestem bem atenção, essa regra de 50% fala mais de 28 anos de tempo de contribuição para as mulheres. E mais de 33 anos de tempo de contribuição para os homens, poderá se encaixar nessa regra. Aí, o que diz essa regra? Ela diz o seguinte, a gente vai ter que verificar quanto tempo faltava para ela completar os 30 anos no caso da mulher e 35 anos no caso do homem. Do tempo que faltava, nós vamos acrescer 50%, que é o que ela vai ter que cumprir para poder se aposentar com essa regra de transição. Então, vamos no exemplo? A mulher tinha, em 13/11/2019, ela tinha 29 anos de tempo de contribuição. Quanto tempo faltava para ela alcançar 30 anos? Faltava 1 ano, Michele. Quanto que é a metade de 1 ano, Michele? 6 meses. Então, ela precisa, para poder se aposentar nessa regra, contar de 13 de novembro de 2019, 1 ano e 6 meses, certo? Porque é 1 ano que já estava faltando, dos 29 para 30, e 6 meses é o pedágio. Então, ela vai ter que trabalhar 1 ano e 6 meses. Ok. Ocorre que nessa regra vai incidir o quê? Vai incidir o fator previdenciário. Então, a gente vai ter incidência do fator previdenciário, que vai fazer com que a renda mensal inicial da pessoa seja menor. E o cálculo aqui da média aritmética simples também vai ser 100% da média dos salários de contribuição, tá? Mas a alíquota será de 100%, mas a gente tem a incidência do fator previdenciário. Aqui, pela falta de previsão expressa, não deve ser aplicada a fórmula progressiva lá, né, dos 85/95 que nós comentamos. Então, aqui você não vai aplicar a regra da pontuação, aplicar realmente o fator previdenciário, na regra de pedágio da transição de 50%. E agora, a regra de transição número 4, o pedágio de 100%, é justamente, você vai fazer o seguinte, você vai verificar quanto tempo de contribuição faltava para o segurado chegar, no caso das mulheres, 30 anos, no caso dos homens, 35. Do tempo faltante, você vai ter que completar um pedágio de 100%, ou seja, aplicar o dobro. Então, vamos para os exemplos para ficar mais fácil. Então, vamos imaginar que o homem, em 13/11/2019, tinha 32 anos de tempo de contribuição. 32 para 35, faltavam quantos anos? 3 anos. Então, antes da reforma, ele precisaria de 3 anos. Mas veio a reforma. Ele tem direito adquirido? Não, Michele, porque ele só tem 32 anos, beleza? Como faltavam 3 anos, essa regra fala que ele tem que pagar um pedágio de 100%, ou seja, o dobro. Se faltavam 3 anos, ele vai ter que contribuir por mais 3. Logo, ele vai contribuir no total de 6 anos. Então, só depois de 6 anos, de 13/11/2019, que ele vai poder solicitar essa aposentadoria. E neste caso, não tem incidência de fator previdenciário, alíquota de 100%, e o valor do benefício também, a média aritmética simples, do 100% salário de contribuição, de julho de 94 em diante. Regra de transição de idade. Nesta regra, é exigido um tempo mínimo de contribuição de 15 anos para os homens, e para as mulheres também, porque aqui a gente está falando de uma regra de transição de idade. E uma idade mínima de 65 para os homens e de 62 anos para as mulheres. Mas essa idade mínima aqui, ela vai aumentando gradativamente. Ela vai se iniciar com 60 anos, que lá em 2019 se iniciou com 60, e vai aumentando a cada 6 meses por ano até chegar a 62 anos. Isso no caso das mulheres, tá?
Então, no ano de 2020 eram 60 anos e 6 meses, esse ano de 2021, para uma mulher se aposentar nessa regra de transição por idade, ela tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição e hoje, em 2021, no mínimo 61 anos de idade. E a forma de calcular é a mesma, tá? Média dos 100% salários de contribuição de julho de 94 em diante, aplicando-se uma alíquota inicial de 60%, e a cada ano que ultrapassar, ganha-se 2%. A cada ano que ultrapassar 15 anos para as mulheres e a cada ano que ultrapassar 20 anos para os homens. Essa é uma regra de transição por idade. Em relação à regra de transição da aposentadoria especial, que será de pontos. Nós temos a aposentadoria especial, que tem as suas regras, mas como nós estamos falando aqui de regra de transição, eu quis falar um pouquinho também da regra de transição da aposentadoria especial dela, porque nós temos a aposentadoria especial, que antes da emenda não se exigia idade mínima, só se exigia um tempo mínimo de contribuição trabalhado em contato com os agentes nocivos, né? Que poderia ser de 15, 20 e 25 anos, tá? Essa era a regra antes. Porém, ele também entrou aqui com uma regra de transição, que vai ser a dos pontos. Então, passou-se a exigir para a pessoa hoje se aposentar ter uma aposentadoria especial pela regra de transição de pontos, ela vai ter que fazer o quê? Vai ter que somar aí o tempo de contribuição mais a idade. Vamos ver como que ficou? Então, tempo especial mínimo, 15 anos, 20 ou 25. Vai depender da categoria que ela vai se encontrar lá em relação à atividade especial. No modo geral, a gente sabe que a grande maioria é de 25 anos que é exigido, né? E qual é a pontuação? Para quem se encaixa no tempo mínimo exigido de 15 anos, a pontuação vai ser de 66, tá? Então, vai somar o tempo de contribuição mais a idade. Michele, eu posso ter tempo comum nessa soma? Pode. Então, vamos imaginar que ele que seja aí de 15 anos, tá? Então, ele vai ter 15 anos do tempo de atividade especial, que é exigida, mais 5 anos de tempo comum, que ele exerceu atividade, vai dar 20 anos, mas a idade chegou nos 66, pode. 20 anos, o tempo de atividade especial exigida no mínimo é 20 anos, a pontuação é 76, a de 25 anos, a pontuação é de 86. Porém, nós também temos a progressão dos pontos, aumenta anualmente um ponto a partir de 1º de janeiro de 2020, que vai chegar até 81 pontos quando é 15 anos, 91 pontos quando é 20 e 96 pontos quando é 25 anos. E neste caso, a forma de calcular é a mesma, não mudou, tá? Só no caso das pessoas, né, que tem trabalho, que o tempo mínimo de contribuição é dos 15 anos, vai se exceder os 2% a cada 15 anos trabalhado, tá? Então, aqui mesmo fala, até que lei disciplina a forma de calcular, o cálculo pela média de todos os salários de contribuição do BPC, salários de contribuições existentes a partir de julho de 94, e o coeficiente de 60%, mais 2% a cada ano trabalhado, além dos 20 anos de tempo de contribuição para as aposentadorias especiais, de 20 e 25 anos, e além dos 15 anos para as aposentadorias especiais aos 15 anos. Para as mulheres, o acréscimo de 2% ocorre a cada ano contribuído, além dos 15 anos de tempo de contribuição. Então, a gente também tem a diferença dos homens para as mulheres. Lembrando que a gente tem a conversão, né? Existe a possibilidade da conversão de tempo especial em comum para aquela pessoa que não trabalhou período integral para ter direito a uma aposentadoria especial até 13 de 11 de 2019. Após essa data, a gente não consegue mais fazer a conversão de tempo, tá?
E quando eu falo não é mais possível fazer a conversão de tempo, não é que a pessoa, se não fez a conversão antes da reforma, não pode fazer agora. Na verdade, ela pode para fazer conversão dos períodos anteriores à reforma da Previdência. Porque às vezes as pessoas confundem é que o período trabalhado após a reforma que a gente já não faz mais a conversão, tá? Não importa quando você vai pedir aposentadoria. Importa aí o fato gerador, certo? Então, só para recapitular, a regra permanente qual que ficou? Idade mínima para as mulheres 62, para os homens 65, tempo de contribuição mínimo para as mulheres 15, para os homens 20. E no caso da aposentadoria especial, a regra permanente passou a exigir o quê? Uma idade mínima para cada grupo de agente nocivo. Então, para aquele grupo que tem que cumprir no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, a idade mínima é 55, para os de 20, 58, e para os de 25 anos de tempo de contribuição, uma idade mínima de 60 anos. Eu espero que tenha ficado claro essa nossa aula também. Se vocês tiverem alguma dúvida, pode me chamar no direct, não tem problema nenhum, estou aqui para esclarecer. O nosso intuito aqui é estar realmente trazendo as questões básicas do direito previdenciário para você saber por onde você começar. Então, muito obrigado pela presença, por vocês estarem aqui conosco. Até a próxima aula.